Boa noite, tropa. Já vão abrindo aí Ethereum e XRP com a resolução do gráfico em 1 minuto, tá? E o tempo de expiração aqui em cima em 1 minuto também, tá? Já já a gente já vai identificar as regiões específicas do gráfico para a gente buscar uma entradinha top no nosso operacional de ponto de cruzamento, tá? Então aqui a gente tem dois ativos que estão fazendo o que a gente precisa, né? Que é formar topos e fundos. E com gráficos assim a gente consegue identificar com mais facilidade as regiões específicas do gráfico onde o preço vai corrigir e a gente vai ter oportunidades aí para entender o movimento do preço e de onde ele vem, para onde ele vai e surfar nesses movimentos. Então, com facilidade aqui a gente já consegue identificar uma LTA interessante aqui no Ethereum, tá? Onde o preço corrigindo lá embaixo vai ficar muito bom para a gente trabalhar o ponto de cruzamento, tá? Tá vendo uma entradinha top que respeitou aqui, ó. Basicamente, a gente gostaria de fazer essa mesma análise, onde aqui a gente percebe um canal de alta bem interessante, uma LTA. O preço corrigiu lá juntamente com o nível de sobrecompra, voltou a subir numa micro de alta, com o objetivo de alcançar essa última região de topo e o nível de sobrevenda da banda de Bollinger. Então, a gente surfaria nesse movimento de alta, pegando a entrada exatamente no ponto de cruzamento. Então, por enquanto, está um pouquinho fechadinho aqui, tá ruinzinho, tá? O nível de sobrevenda e sobrecompra, que eu expliquei para vocês nas últimas lives. Se começar a acumular muito na região, vai ficando ruim o ponto de cruzamento, porque ele vai começar a romper toda hora, vai tornar o ponto de cruzamento fraco, tá? Então, o preço vai precisar aqui buscar um objetivo. Pode ser tanto essa região aqui embaixo que eu vou dar preferência, ou até mesmo a correção nesse último topo, se caso faça uma abertura interessante, se o preço for trocar lá, tá? Se mesmo assim o preço corrigir lá em cima e ainda assim ficar fechadinho aqui o nível de sobrevenda e sobrecompra, infelizmente não vai ter como a gente trabalhar, tá? Então aqui são os pontos específicos que a gente identificou no ativo do Ethereum. Então o primeiro passo para você aplicar de forma correta esse operacional é, como eu disse para vocês, identificar algum ativo que esteja formando topos e fundos. Abriu algum ativo desse, o que você vai fazer? Você vai identificar as regiões específicas do gráfico. Que regiões são essas? LTA, LTB, suporte, resistência, ali um topo forte, um último topo, um último fundo, entendeu? A gente vai utilizar essas regiões específicas para esperar o preço corrigir na região, certo? Ou ele vai vincar e corrigir nessa região de LTA, ou ele pode vir aqui e corrigir na região dessa resistência. O que é a correção? Ele chegar lá e respeitar o movimento que ele tende a fazer. Então, o que o preço tende a fazer numa resistência forte nesse topo? Tocar aqui e voltar a descer. A gente vai pegar uma venda aqui? Não. A gente vai esperar ele corrigir, ele voltando a cair, passando pelo nosso ponto de cruzamento, aí sim a gente efetua uma venda. Da mesma forma, a gente sabe que na maioria das vezes, quando o preço chega numa linha de tendência de alta, o que ele faz? Ele chega, corrige lá embaixo e volta a subir. Então pode ser que ele chegue aqui e rompa tudo aqui para baixo, tranquilo. Vamos aguardar a correção nesses pontos específicos. Então o mais importante primeiro é achar esses pontos específicos dentro do gráfico. Achou os pontos específicos, você vai esperar a correção
em algum deles, tá? No caso aqui no Ethereum, a gente tem dois pontos específicos. Essa região de LTA e essa região de resistência, certo? Já aqui no XRP, a gente também vai procurar as regiões específicas do gráfico, certo? Então, qual que foi uma região aqui que ele acabou de corrigir? Ó, uma região de resistência, região de topo desse último fundo, desse último topo, certo? Então, ele corrigiu lá em cima, voltou a cair, fez um ponto de cruzamento. Seria válida essa entrada aqui? Não, por conta do distanciamento tá um pouquinho apertado aqui, tá? Mas ainda assim a análise tá valendo, tá? A análise ali de encontrar o ponto específico para esperar a correção, o preço voltando a buscar ali o objetivo, a gente entra a favor disso, tá? Então aqui no XRP a gente tem essa região de resistência como ponto específico. Se ele buscar aqui de novo, não vai praticamente mudar nada no fechamento do nível de sobrevenda e sobrecompra, ainda vai continuar apertado. Então ele vai precisar buscar um objetivo mais acima, um ponto específico mais acima, para fazer a abertura desse nível de sobrevenda e ficar bom para a gente trabalhar. Então, no caso, vai ser ou esse último topo, ou até mesmo essa região aqui, desse último topo. Então, ele vai precisar ir um pouquinho mais para cima fazer a abertura do nosso ponto de cruzamento, tá? Então, a região específica aqui no XRP vai ser um pouquinho mais acima aí, nesse último topo por enquanto, caso o preço venha corrigir lá, tá? Tá um pouquinho distante aqui, mas também tem uma região específica aqui embaixo. Região desse suporte aqui. O preço corrigiu lá embaixo. Ele chegando, corrigindo nessa região aqui de baixo, dá para trabalhar também uma volta do preço aí, uma subida do preço, para a gente pegar o ponto de cruzamento. Praticamente como foi aqui, ó. Tá vendo? Exatamente na junção das médias centrais. Para quem não sabe, a gente utiliza aqui na configuração padrão esses dois indicadores, ó. Bollinger Bands vai gerar para a gente essas três linhas no gráfico: o nível de sobrecompra, a média central laranja e o nível de sobrevenda, tá? O Moving Average Exponential vai gerar para a gente a média azul central, tá? Que vai fazer o cruzamento com a laranja. Bollinger Bands a gente vai utilizar período 20, desvio 2, correto? Moving Average Exponential a gente vai utilizar no período 9. Aqui na Buy Broker é só você pesquisar o nome aqui, tá? Você vem aqui, pesquisa, abrir o indicador, já vai abrir certinho na configuração que a gente utiliza, que é essa padrão para esse operacional. Show? Então podemos esperar aí uma busca de correção, primeiramente nessa LTA. Caso não corrija essa LTA, tem esse fundo aqui que a gente pode ficar de olho também, tá? Tá um pouquinho distante aí, mas vamos aguardar alguns minutinhos, ver se ele vai ter algum movimento aí que possa buscar algum desses pontos específicos para a gente. Se começar a acumular demais aqui, infelizmente não vai ter como a gente trabalhar, tá? Qualquer dúvida também, pessoal, pode deixar aí no chat da chamada aí, tá? Pode ser qualquer dúvida em relação a esse operacional, ou até mesmo gestão, ou outro operacional, ou qualquer dificuldade que hoje está impedindo vocês de serem lucrativos e viverem do mercado, tá? Estou aqui para ajudar com a minha experiência, com o meu conhecimento, e essa é a sua oportunidade de perguntar para alguém que vive de fato do mercado, tá? Então essa é a sua chance de perguntar qualquer coisa aí.
Fala, Igor. O espaçamento, quando eu falo para vocês, ele só ele vai te dizer uma coisa, ele vai te dizer algo que o preço já está fazendo. Então, o preço acumulando demais, rompendo toda hora o ponto de cruzamento, certo? Ele rompe toda hora, ó. Rompe toda hora as duas médias para cima, para baixo. Então, quando o preço começa a andar dessa forma, ele vai ficar ruim. O que que vai te dizer, vai te facilitar identificar isso também? O, o fechamento dos níveis de sobrevenda e sobrecompra, tá? Então, o preço não pode andar muito acumulado, rompendo toda hora o ponto de cruzamento aí, tá? Em relação a entrar após o cruzamento, seria top? Não, irmão, só no cruzamento, tá? Só no cruzamento mesmo você vai entrar. É o ponto de entrada, tem que buscar o ponto de entrada para você pegar, entendeu? A questão do fechamento do nível de sobrevenda e sobrecompra é mais por conta do acúmulo do preço na região, certo? Ele andando muito compactado assim não fica interessante. Ele tem que fazer uma movimentação melhor, tá vendo? Movimentação ali de onde ele desce, no micro de alto. Tá vendo a abertura da média que tá aqui, ó, nessa subida? Talvez nessa subida aqui, se tivesse uma região e tudo mais, nesse espaçamento aqui daria para pegar tranquilo, entendeu? Mas olha como ele começa a andar de lado, aí ele rompe toda hora as médias. Isso vai tornando o ponto de cruzamento fraco. E por mais que tenha, igual aqui, ó, por mais que tenha uma região de topo, região de resistência, não fica tão interessante a gente trabalhar uma operação aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês, vamos esperar ele esticar um pouquinho mais ali, buscar um objetivo mais acima ali, porque ele vai fazer a abertura dessas médias e vai ficar melhor para a gente trabalhar. Ó, como tá fechadinho aqui no XRP também. Não, na verdade a gente tava no XRP. No Ethereum, fechadinho também, ó. Bem parecida a movimentação um do outro. Esse mês fiz umas 3 alavancagens, chego em 300 e entrego tudo. Não sei se é questão do valor que tô pesando. Irmão, alavancagem é alavancagem, entendeu? Alavancagem você vai entrar com uma. Você vai expor mais o capital que você tem disponível para trabalhar. Então, da mesma forma que você vai ganhar grana muito rápido, você vai perder muito rápido, tá? Não que, pô, alavancagem é ruim. Alavancagem é bom quando você sabe exatamente o que você está fazendo e como que você está utilizando o seu capital para fazer essa alavancagem, entendeu? O que eu recomendo pro pessoal, tenha uma conta onde você vai gerenciar certinho todos os dias, a gestão que eu passo aí para vocês, e outra conta você vai fazer, se quiser fazer alavancagem, você faz, entendeu? Então, se você trabalhar só com alavancagem, você vai estar exposto a isso. Você vai estar exposto a uma hora entregar tudo, igual você falou, porque você está entrando às vezes com banca toda, está entrando com metade da banca, entendeu? Então, para você entregar tudo é muito mais fácil, certo? Então, a alavancagem também tem que ficar ciente que para você fazer uma alavancagem, cara, você tem que ter assertividade alta. Você tem que pegar todas as entradas ali com um operacional que é bem assertivo. Porque se você não for assertivo, ainda mais fazendo uma alavancagem, você não vai ter resultado. Você vai quebrar com muito mais facilidade. Então, a alavancagem, o que manda é a assertividade.
tá? Só não aconselho, pô, toda hora, só alavancagem, alavancagem, não. Tem uma conta onde você vai fazer alavancagem e uma conta onde você vai gerenciar certinho. Às vezes a gordurinha que vai sobrando ali da conta que você vai gerenciando, você joga ali 150 para tentar levar para 400, sei lá, para 500, entendeu? Vai fazendo essa meta. Mas saiba que esse capital vai estar exposto. Esse capital, pensa, você tem R$ 500 na banca. Aí você vai dar entrada de 250, de 300. Se você errar duas operações, já era. Acabou, entendeu? Então, se você não tem uma seletividade boa ainda, vai acabar que você vai acabar quebrando com mais facilidade. Questão que você falou aí de valor, eu acho que não. Acho não, eu tenho certeza, cara. Valor pode até sim influenciar um pouco na, nas suas operações, caso você esteja operando com um valor que você não poderia estar operando. Então, às vezes, você, pô, você tá jogando na banca ali um dinheiro que você tem que pagar uma conta daqui a alguns dias. Aí você tem que fazer, pô, você tem que fazer a alavancagem, tem que dar certo para você fazer o dinheiro para você pagar, entendeu? Então você já vai muito mais nervoso operar, você já vai fazer suas, analisar o gráfico muito mais nervoso. E isso vai atrapalhar, talvez, você fazer suas análises e pegar uma entrada ruim, entendeu? A questão do valor, às vezes, pode pesar em questão disso. Você está trabalhando com valor que você talvez não poderia estar operando. Dinheiro ali, às vezes, você pega emprestado com alguém. Jamais façam isso, pessoal. Utilizem um capital que vocês podem utilizar. Ainda mais para fazer alavancagem, tá? Ainda mais alavancagem. Alavancagem é top. Desde que você tenha uma alta assertividade e entenda os riscos. Boa noite, mano. O que acha de sobre leitura de vela? Acha que ajuda nesse operacional? Você diz analisar a movimentação da vela? Tipo, tá volátil, faz um pico de vela, alguma coisa assim? Basicamente aqui a gente tem as velas também, né? A gente analisa ali o, as velas, para onde ele vai, para onde ele tá vindo, se respeitar uma região. Acredito eu que você esteja falando de às vezes a vela que rompeu ali, do jeito que ela rompeu, se tinha um pavio a favor, alguma, algo do tipo, né? Ou a movimentação que ela vai buscar, talvez o nosso ponto de entrada, é isso? Ajuda sim, mano. Ajuda sim. Só que é mais crucial para um outro operacional que eu aplico com vocês aqui. Tá? O operacional das três linhas é crucial você analisar a movimentação da vela. Crucial, ela tem que ter uma movimentação específica. Eu ensino isso lá para o pessoal da R7 Academy. A vela que está rompendo também, tá? Mas nesse operacional em si, você pode utilizar isso a seu favor, mas não precisa ficar tão preocupado com isso, tá? Mas na maioria das vezes ele vai buscar de uma forma ali que ela tem que buscar mesmo. Vai vir volátil, dando, sentindo a região. Então, um exemplo, ela vai nascer, vai dar uma esticadinha, vai dar uma recuada, depois vai esticar lá no ponto de cruzamento. Na maioria das vezes é sempre assim, tá? Logicamente, se ela vir buscando muito lenta ali, uma vela muito de força, não fica tão legal para pegar também. Mas não é tão crucial nesse operacional, porque você está entrando mais no movimento, tá? Mas pode utilizar a favor também, caso você já tenha esse conhecimento aí, pode utilizar também.
Mas aqui o mais importante mesmo é identificar as regiões específicas e aguardar a correção para seguir o fluxo que o preço já tem ali definido. O fluxo que ele demonstrou para você que está indo, tem um objetivo ali ser cumprido, né? Você vai focar em ir a favor desse objetivo. Você só vai descobrir o objetivo se você descobrir os pontos específicos do gráfico, que não é uma coisa difícil. Vocês viram aqui mesmo, ó. Apenas com uma LTA. Por isso que eu falo, selecione um ativo que esteja formando topos e fundos. Vai ficar muito fácil de vocês acharem uma LTA, uma região ali de fundo interessante, de resistência, entendeu? Muito, muito fácil. Espera corrigir lá, voltou a buscar, passou pelo ponto de cruzamento. Basicamente é o movimento de pullback, né? Porque na maioria das vezes a vela vai romper, né? As duas médias e depois ela vai voltar para testar no cruzamento. Aí você pega a entrada, basicamente o movimento de pullback, mas não igual a gente às vezes traça em certos operacionais uma linha horizontal, né? Aqui no caso o ponto de entrada é o cruzamento mesmo. Então, ó, tá vendo que tá bem acumulado nessa região. Os velona é meio esquisita também, ó, sem pavio nenhum. Ficar de olho aí, tem que buscar uma região específica interessante. Falei para vocês aqui no XRP, vai ter que ser essa aqui de cima. E aqui no Ethereum, buscando essa região aqui já fica de bom agrado. Pode ser que busque a LTA ou esse último fundo aqui.
Vou esperar aí buscar esse ponto específico aí pra gente. É que no XRP vai ficar mais distante. No Ethereum tá bem próximo. Tamo junto, Igor. Cara, começa a colar nas lives aí. A questão do gerenciamento, tenho certeza que você vai conseguir sanar essa dificuldade, se você for seguir aqui o que a gente passa. Não só os ensinamentos, mas também pegando as mesmas operações que eu, você fica, como é que se diz? Precavido, você fica, você não vai ter esse problema de questão do gerenciamento. Eu não consegui seguir a gestão, porque eu sigo a gestão, entendeu? Eu pego as entradas aqui dentro da minha gestão, você pegando as mesmas operações que eu, você vai seguir também, entendeu? Então isso pode te ajudar aí nessa questão, mas o certo mesmo é você uh, ir conseguindo alinhar isso também para operar por conta própria. Não quero que fiquem dependendo de mim aqui, mas até você conseguir alinhar essa parte aí, não tem problema nenhum você. Isso também vai te ajudar, né? Você ficar me acompanhando aqui, usando as operações que eu passo, trabalhando da mesma forma que eu, né? Porque basicamente as lives aqui são isso. É o meu dia de trabalho aqui que eu abro aqui para vocês participarem também, entendeu? Então, eu tô aqui, tô trabalhando, fazendo minha grana. Vocês têm a oportunidade de não só poder ver como eu trabalho, ver como realmente uma pessoa que vive do mercado trabalha e também poder meio que copiar, né? Pegar as operações ali e tudo mais.
Mas aqui, deixa eu aproveitar essa subida aqui, hein? Tem um ruidinho aqui no gráfico. Dá para utilizar essa LTA aqui, hein? Sim, irmão. É um conjunto do conhecimento que eu tive ao longo desses anos. Acabei desenvolvendo esse setup aí. Ó, então dá pra gente aproveitar essa LTA aqui, hein? O lançamento tá legal. Precisa romper melhor pra gente. Ó, então fiquem atentos aí, possível entrada de compra aí nas próximas velas no Ethereum, tá? Por isso corrigir o nível de sobrecompra juntamente com essa região de LTA, certo? Então o preço agora tem o objetivo de alcançar a sobrevenda e esse próximo topo aqui, certo? Buscando o nosso ponto de cruzamento ali, fica interessante para a gente efetuar uma comprinha para tentar seguir a favor desse fluxo, tá vendo? Ó? O nosso ponto de cruzamento lá embaixo. Esperar uma esticadinha lá, logicamente dentro dos 30 primeiros segundos, a gente tem a permissão para pegar essa compra, tá? A movimentação um pouquinho lenta, 5 segundinhos aí, 3. Acabaram buscando o nosso ponto de entrada, mas seria válida essa análise sim, tá? Puxei um canal mais atrás ali. Ó, estão vendo ali a junção das médias centrais? Ali é o nosso ponto de entrada. Infelizmente aí acabaram buscando o cruzamento ali pra gente. Aqui no Bitcoin tá meio compactado demais já. Começando a fechar aí. Não tem um ponto tão claro, né? Porque realmente foi uma movimentação meio agressiva aqui. Então realmente vai ficar um ruído do gráfico, como aconteceu aqui no Ethereum, né? A gente considera essa LTA assim. Acabou não buscando da forma que a gente queria. Para pegar esse movimento de alta e essa micro tendência de alta. Então, entenderam por que que eu pegaria essa entrada de compra aí, caso ela buscasse o nosso ponto de entrada? Quero que vocês entendam tudo que eu estou analisando aqui para poder efetuar uma operação. Não quero que vocês fiquem aqui só para copiar, não, tá? Meu foco aqui é fazer vocês aprenderem. Então, entenderam desde que no começo da live a gente foi selecionando ali os pontos específicos do gráfico, foi entendendo o movimento dele. Ó, começamos a live, o preço estava lá em cima. Eu falei, ó, a gente tem um ponto específico nessa LTA aqui embaixo. O preço buscou essa LTA junto com a correção da sobrecompra. A gente entendeu, opa, ele buscou uma região específica que costuma fazer o quê quando o preço chega lá? Costuma tocar, corrigir e voltar a subir. Ó, chegou perto, subiu. Praticamente tocou, subiu. Tocou, subiu. O que ele tende a fazer aqui quando ele chegar aqui? Iniciar o movimento de alta, uma micro tendência de alta. Quando o preço forma o ponto de cruzamento para a gente tem meio que a validação
para efetuar a operação de compra, no caso aqui, para surfar nesse movimento de alta. Porque o objetivo não é do preço, não é vou subir porque eu quero, não. Ele vai subir porque ele tem um objetivo a ser cumprido. Ele tem que buscar a sobrevenda e a próxima região de topo. Então a gente surfa nesse movimento. Isso significa que 100% das vezes ele vai seguir esse movimento? Não. Mas na maioria das vezes, quando ele passa, corrige, demonstra para a gente que vai corrigir numa região específica, volta, no caso aqui, volta a subir, ele demonstra para a gente que ele vai ir até aquele objetivo. E o ponto de cruzamento é a melhor região que a gente tem para surfar nesse movimento. É o melhor ponto de entrada que a gente vai ter. Tá? Novamente, o que eu falei para vocês. O que está acontecendo aqui? O preço está rompendo toda hora o ponto de cruzamento. Vai tornando ele fraco. Rompe toda hora em um curto espaço de tempo. O que vai indicar para a gente aqui que vai ficar ruim? Que fica fácil a gente olhar, nossa, isso aqui aconteceu isso, eu sei que está ruim o gráfico, eu não vou pegar mesmo que forme um lindo ponto de cruzamento aqui. Que é o que pode acontecer na próxima vela. Porque, ó, tá vendo que as médias estão caminhando juntinhas aqui, ó? Isso pode tentar meio que te enganar, entendeu? Então a próxima vela nascendo, você, nossa, tem um ponto de cruzamento ali, você acaba pegando, só que não vai fazer sentido nenhuma entrada, tá? Mesma coisa aqui, ó. As médias estão juntas, mas não seria válida uma venda aqui, tá? Com o nível de sobrevenda e sobrecompra fechadinho assim, já fica de olho que não tá bom. Começou a andar muito de lado, acumular na região, já tem que esperar melhorar, tem que esperar buscar um ponto melhor ali, mais acima ou mais abaixo, que vai fazer o esticamento do nível de sobrevenda e sobrecompra aí, tá? Pessoal, hoje eu ia fazer com vocês aí um projetinho de alavancagem, tá? Um novo que eu nunca fiz. Bolei uma dinâmica foda aí para todo mundo conseguir participar aí e todo mundo alavancar as contas juntos aí, tá? Mas como o mercado tá meio ruinzinho, como vocês conseguem ver, eu ia fazer mais tarde ali pelas umas 10 da noite por ali, 10h30. Não sei se o mercado vai estar bom, mas acredito que não, do jeito que está apresentando aqui as movimentações. Então vamos deixar para amanhã esse projeto, tá? Eu não vou dar muito spoiler aqui não, fiquem de olho no grupo, tá, do WhatsApp. Eu vou passar as informações lá para vocês de como vai funcionar esse projeto. Fechou? Se mais alguém tiver alguma dúvida aí, pode deixar no chat aí que a gente vai encerrar a live daqui a pouquinho. Mercado sem boas oportunidades, passando ali até perto de gerar uma entrada para a gente, mas como vocês viram, não buscando aquilo que a gente queria. Vou ficar
desesperado aqui, com pressa de pegar a entrada? Não, não apareceu, eu não pego, simples assim. Caso eu ficasse com pressa e pegasse uma entrada de qualquer jeito, eu ia prejudicar a minha assertividade e ia ser considerado um amador dentro do mercado. E um amador dentro do mercado não vai conseguir ser lucrativo, não vai conseguir viver de fato o mercado. Pode até lucrar um dia ou outro ali, mas no final entrega tudo e mais um pouco, tá? Então foquem em ser profissionais, jamais amadores aqui dentro, tá? O mercado é lindo, ele vai recompensar muito bem aqueles que seguem para o caminho certo, que fazem a coisa certa, e trabalham de forma profissional. Vai mudar a vida dessas pessoas. Então foque em ser profissional e fazer a coisa certa. Tá difícil, o mercado não está apresentando boas oportunidades? Tranquilo. Fecha o ativo. Percebeu que está nervoso, percebeu que está ansioso para pegar uma operação com pressa? Calma, realmente não está aparecendo a oportunidade? Fecha, espera o mercado dar uma andada, vai fazer qualquer outra coisa, depois você volta, olha como o gráfico está. Depende, irmão. Se for uma vela de notícia, não. Eu expliquei para vocês. Quando tem tipo, aquelas movimentações de notícia que é realmente bem agressivo, geralmente às 9h30 da manhã, ali nos ativos de Forex, às vezes respalda um pouquinho nos ativos de cripto também. Aí, mesmo se buscar lindamente ali o ponto de cruzamento, não dá para entrar, não. Tá? Tirando isso ali, não precisa se preocupar muito com movimentação, como a gente tem que se preocupar ali, às vezes, quando vai pegar um pullback nas três linhas e tudo mais. Outro operacional, tá? Lógico, desde que faça uma movimentação normal, não seja nada do além ali, como uma movimentação de vela de notícias, pode pegar tranquilo, tá? Se fizer uma movimentação propícia de vela de retração, melhor ainda. Ou seja, preço, por exemplo, tem um ponto de cruzamento aqui. A vela nascer, ela dá uma esticadinha, dá uma recuada, dá uma esticadinha, recua, pum, estica lá, é uma ótima movimentação para você pegar aqui. É uma movimentação de vela de retração. Agora, pô, você vê que tá mais ou menos no horário de notícia, assim, a vela, pô, nasce e pum, já estourou de uma vez lá. Aquela movimentação super agressiva, dá para ver quando é notícia. Aí já não compensa, não. Fechou, turma? Mais alguma dúvida? Podem ficar à vontade aí no chat. A gente vai finalizar daqui a alguns minutinhos. É isso então, turma. Ó, domingão, vou fazer umas sessões com vocês aí também, tá?
Bora fazer grana, tropa. Aproveitar que nós somos novo, estamos com energia e ir pra cima. Como diz meu parceiro Matuê, sempre tem dinheiro a mais para fazer. Fechou? Bom sábado, Eduardo. Fica com Deus aí. Ótimo descanso a cada um de vocês. Uma ótima noite. Amanhã estamos de volta aí. 9 horas da manhã, tá? Quem puder participar, cedinho a gente já vai estar online aí no uma live de novo. Vou mandar o link para vocês, como sempre, na comunidade do WhatsApp e do Instagram também. E, pessoal, depois eu vou mandar para vocês aí no grupo. Eu tô gravando as lives, tá? Eu vou soltar lá no meu canal do YouTube. Como vocês sabem, cada live que a gente faz aqui é uma aula. Então, vira e mexe, eu passo vários insights ali pro pessoal, vou tirando as dúvidas. Então, às vezes, eu posso estar falando de um assunto que hoje você tem uma certa dificuldade. Então, vai ficar gravado lá no YouTube. Ainda não soltei, já estou gravando aqui toda a live que a gente faz, estou gravando, para a gente ter esse conteúdo aí, servir como conhecimento para vocês irem lá e verem depois também, às vezes, uma entrada que eu peguei, ou se não, um insight que eu dei sobre gestão, ou sobre o psicológico mesmo, a parte da mentalidade, eu acho que é muito importante e fica bem top aí para vocês alinharem cada vez mais a maneira que eu trabalho aqui no mercado, né? Meu foco é esse, é passar a forma, como eu disse para vocês anteriormente, aqui vocês estão vendo o meu dia a dia de trabalho, entendeu? Então eu decidi abrir isso para o público, abrir isso para vocês verem como que é de fato a realidade de um trader que vive do mercado, tá? Então, gravar essas lives aqui, gravar os meus dias de trabalho aqui, fica bem interessante para vocês assistirem depois, como se fosse uma aula mesmo, tá? E no grupo do WhatsApp também eu mandei mais cedo aí a aula completa desse operacional, né? Onde eu abranjo o assunto específico do operacional, ensinando certinho, fazer o passo a passo. Muito interessante vocês verem também, porque vai chegar aqui na live, vocês já vão entender tudo que eu tô falando, vocês não vão estar escutando eu falar grego aqui, às vezes porque, como é muita informação, né? Querendo ou não, é muita informação pra gente. Até a gente dar o clique, vocês veem que a gente tem que analisar bastante coisa, né? Para pegar uma boa entrada. Então, acaba que uma live aí, a gente faz uma live de 1 horinha mais ou menos, geralmente esse tempo aí é curto em relação à quantidade de informações que eu passo aqui para vocês, então pode ser que realmente fique um pouquinho confuso, mas vocês assistindo essa aula que eu disponibilizei para vocês no grupo do WhatsApp hoje, vocês já vão entender mais, né? Vocês vão chegar na live, não vai estar boiando, você vai estar entendendo o que eu estou falando. Às vezes eu falo, um ponto específico aqui, buscou uma LTA, uma LTB para corrigir, voltar a subir, passar pelo ponto de cruzamento. Então, você já vai, quanto mais você entender, você já vai estar visualizando na prática aquilo que eu ensino na aula, entendeu? Então, vai frisar cada vez mais no seu cérebro aí esse conhecimento para, logicamente, aí você conseguir aplicar tudo por conta própria também, que é meu foco aqui também, tá? Ensinar vocês a trabalharem da mesma forma que eu, só que por conta própria, para não ficar dependendo de mim, tá? Não quero ninguém dependendo de mim aqui. Quero todo mundo vivendo no mercado, botando muita grana no bolso, dependendo apenas do conhecimento de vocês e de um celular, um computador aí, e só isso, e uma internet para vocês botarem grana no bolso aí, terem uma vida próspera aí, dando uma qualidade top de vida para vocês mesmos e para a família de vocês. Fechou? Então até amanhã, 9 horas da manhã, a gente está de volta aí e vamos para cima, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis.